Começa agora o Jornal do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Olá, você vai ver nesta edição. TCE faz determinações à Prefeitura de Lucas do Rio Verde. Pleno julga improcedentes 3 representações de natureza interna. E tem a pauta de julgamento da sessão ordinária desta terça-feira. Os detalhes agora no TCE Notícias. Tribunal de Contas de Mato Grosso faz determinações a gestor de Lucas do Rio Verde após a auditoria de conformidade em atos de gestão. Entenda. O TCE de Mato Grosso realizou uma auditoria de conformidade dos atos de gestão do exercício de 2016 da Prefeitura de Lucas do Rio Verde, sob responsabilidade do senhor Otaviano Olavo Pivetta. Nela foi apontada uma irregularidade referente a um contrato pago pelo município para procedimentos cirúrgicos, que estão com os valores superiores da tabela de procedimento SUS. Em defesa, o gestor esclarece que se deve considerar que os preços praticados pela tabela SUS estão totalmente defasados comparado aos preços praticados no mercado, e sendo assim, a instituição deve aceitar o que é imposto pelas empresas locais. Alegou também que a Fundação Luverdense de Saúde é a mantedora do Hospital São Lucas, que é o único do município que dispõe de infraestrutura mínima e profissionais que realizam procedimentos de média e alta complexidade. Ao analisar a defesa, a equipe técnica informou que as argumentações da defesa têm fundamentos, porém os gestores responsáveis não podem elaborar tabelas próprias para pagamento de serviços contratados. Analisando os autos, observo que a irregularidade se deu por desobediência às formalidades previstas em normas jurídicas e não apresentou indícios de danos aos cofres públicos, tratando-se de irregularidade de natureza formal, que pode ser corrigida com a adoção de medidas administrativas pela atual gestão. Assim, em virtude do Ministério Público de Contas, quanto à aplicação de multa aos responsáveis, sendo suficiente que se determine a atual gestão que adote medidas no sentido de elaborar e fixar tabela SUS municipal de acordo com a legislação. O Pleno do TCE julgou pela improcedência de 3 representações de natureza interna e pela perda de objeto de uma representação de natureza externa. Este último processo apontava irregularidades na nomeação de um secretário municipal, que foi exonerado do cargo antes mesmo do processo ser apresentado em plenário. Veja os detalhes. Uma representação de natureza externa com pedido de medida cautelar foi apresentada ao Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso, em desfavor da Prefeitura de Poconé, sob a gestão de Ataíl Marques do Amaral. A representação questiona a existência de suposta irregularidade na nomeação do secretário municipal de Desenvolvimento Agropecuário Rural e Urbano da Prefeitura de Poconé, condenado judicialmente por ato de improbidade administrativa. Ao analisar a defesa, o conselheiro relator do processo, Valdir Teis, explicou que o secretário foi condenado em primeira instância, quando ocupou a cadeira de prefeito, mas que a legislação do município não estabelece critérios para a ocupação do cargo, além da representação já ter perdido o objeto, já que o gestor foi exonerado da função. Não tem nada que estabeleça quais são os requisitos necessários para nomeação em cargo de comissão de pessoas que ocuparão o cargo. Mas também, como ele também fez a exoneração, entendo que perdeu objeto essa representação. Então, diante do exposto, não acolho o parecer ministerial e voto pelo conhecimento da representação e no mérito improcedente por perda de objeto. Já uma representação de natureza interna analisou a utilização de uma praça pública para a realização de evento privado com finalidade comercial varejista. O relator do processo, o conselheiro Domingos Neto, julgou pela improcedência da representação, apontando os argumentos. Uma vez que a realização do evento estava em conformidade com os requisitos legais previstos no Decreto Municipal 227 de 2014, que regulamenta o uso das praças públicas do município de Tangará da Serra.
O Pleno do Tribunal de Contas também julgou improcedente outra representação de natureza interna, só que esta diz respeito à Prefeitura de Sorriso. A denúncia aponta acúmulo ilegal de cargos por uma servidora do município, que não foi comprovada. Sendo assim, o relator entendeu pelo improvimento da denúncia. Não se constata a acumulação ilegal de cargos, porque são 2 cargos na área da saúde e os 2 com horários distintos. Então, diante disso, eu não acolho o parecer ministerial e voto pelo conhecimento dessa representação e pela sua improcedência. Assim do voto. Na mesma sessão, o conselheiro Valdir Teis analisou um processo semelhante, também uma representação de natureza interna, que apontava acúmulo de cargos. Neste caso, a servidora Miriam de Fátima Pinheiro exercia função na Prefeitura de Várzea Grande, na Câmara Municipal e na Secretaria de Saúde do Estado. Ao analisar a defesa, ficou esclarecido que não houve sobreposição de horários nos cargos, já que as funções foram exercidas com compatibilidade. Segundo o próprio presidente da Câmara, as sessões da Câmara se iniciavam às 18 horas e ela, enfim, cumpria o seu horário de trabalho para as 2 instituições no mesmo posto de saúde. Almoçava, fazia suas refeições, então não tinha, digamos, separação de horário de expediente. E analisando mesmo todos os atos, ou toda a defesa e o que foi juntado nos autos, se constata que não há sobreposição de horários e acumulação ilegal de cargos. E voto pelo conhecimento dessa representação e julgo no mérito pela sua improcedência. E nesta terça-feira, o Pleno analisa cerca de 30 processos. Confira quais são os principais assuntos que devem ser tratados pelos conselheiros que integram o Tribunal Pleno. Desse total, integra a pauta a apreciação da auditoria operacional realizada pela equipe técnica do TCE, com o objetivo de avaliar o desempenho da Secretaria de Fazenda de Mato Grosso por meio dos postos fiscais, no exercício do controle e fiscalização do trânsito de bens e mercadorias e respectivas prestações de serviços de transporte. Também há representações contra as prefeituras de Cáceres, Torixoréu, Santo Afonso e Alto Paraguai, São José do Rio Claro e Tangará da Serra. Recursos interpostos pelas prefeituras de Torixoréu, de Alta Floresta e de Nova Nazaré, pelas câmaras de Várzea Grande e de Barra do Garças, pela Secretaria do Estado de Fazenda e pelo Instituto de Previdência de Sinop, também devem ser apreciados. 2 consultas ainda devem ser respondidas, sendo uma delas feita pela Prefeitura de Guarantã do Norte e diz respeito à composição dos conselhos curadores dos regimes próprios de previdência. Todos os detalhes desses e dos demais processos que integram a pauta, basta acessar o portal do TCE no endereço www.tce.mt.gov.br, no menu Sessão Plenária, depois Pauta de Julgamento Presencial, então selecionar o processo que julgar de seu interesse. Barra do Garças é a próxima cidade do estado a receber o ciclo de capacitações do TCE. Os trabalhos têm início nesta quarta-feira, a partir das 8h30 da manhã, com o programa Democracia Ativa, voltado a vereadores e gestores de câmaras municipais. Ainda na quarta-feira, à noite, será realizado o programa Consciência Cidadã, que tem por objetivo estimular a sociedade a exercer o controle social. Já na quinta e sexta-feira, será desenvolvido o Gestão Eficaz, cujo foco é capacitar servidores da administração pública. Mais informações sobre horários, local e a programação completa para os 3 dias de eventos e outras notícias você encontra em nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br. Esse TCE Notícias fica por aqui. Para você, uma excelente semana e até mais. TCE de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão.